Amém? Eu sempre uso essa palavra quando estou aqui e vou usar ela novamente hoje. É um privilégio podermos estar aqui novamente nessa noite para juntos prestarmos o nosso culto de ações e graças ao Senhor. Ações e graças pela nossa vida, ações e graças pela vida da nossa família, ações e graças pelos nossos sustentos, seja através do emprego, que seja por carteira, que é a linguagem que a gente conhece, seja muitos de nós aqui autônomos. Temos que louvar ao Senhor, dar graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado debaixo da graça dEle e também tem nos dado saúde para estarmos aqui nessa noite. Embora quando eu sinto a falta de alguns, eu já penso logo, falo, olha só, nós como igreja temos que ter essa percepção de realmente nos importarmos uns com os outros, viver cada vez mais nessa unidade da fé. Nosso irmão já orou a respeito da mensagem dessa noite e eu quero orar novamente, mas pedindo a Deus para que conduza o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento naquilo que é tão importante para nós. Nós temos uma liturgia de culto que inicia-se com uma leitura de um texto bíblico, depois nós vamos para os cânticos, e eu sempre gosto de dizer que os cânticos nos fazem refletir também, pensar na nossa vida cristã. Desde o primeiro cântico de hoje até o último, nós exaltamos o Rei. E para nós cristãos, para aquele que entregou a sua vida a Jesus, o único Rei que existe para nós, que nós devemos ter toda a reverência, a obediência, é ao nosso Rei Jesus, ao nosso Deus. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que, com amor incondicional através do Pai, nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para ouvirmos da santa palavra dEle. E com isso, saímos daqui hoje como o nosso irmão falou através da oração. Saímos diferente. Saímos realmente naquela porção voluntária, dizendo, é espontâneo na minha vida que eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador, o meu Rei. E para isso nós temos que pensar a respeito de como eu sirvo ao Senhor. Um dos cânticos, eu não sei se o grupo aqui, eles esqueceram um pouco a letra, mas ficou interessante, né? Porque ficou somente servir, servir, servir. E é a respeito disso que nós vamos ouvir muito nessa noite. Servir. E para me servir, eu preciso ser um discípulo, que é o que a igreja do Senhor, espalhada na face dessa terra, tem que colocar em prática. Eu ser discípulo. Discípulo de quem? De Jesus. E qual é a causa? Qual é o tema que Jesus deixou para os seus discípulos e para mim e para você que somos discípulos hoje? A pregação do Evangelho. Anunciar a Ele como Senhor e Salvador. E para isso nós temos que entender que o verdadeiro discípulo, em si só, ele não busca os seus próprios interesses. E é como nós pensarmos assim, qual é o meu maior interesse hoje nessa terra? É ter uma ótima casa, é ter um carro novo, é ter uma conta bancária recheada. Às vezes Deus não vai permitir que você desfrute disso, mas vai permitir que você desfrute da alegria de viver para a glória dEle. E o nosso objetivo ao vir na casa do Senhor, na igreja, não é vir atrás de uma troca, não é vir atrás de uma barganha, né? É vir atrás realmente de servir, de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado e por aquilo que, na vontade soberana dEle, Ele vai nos dar também. Seja material, seja saúde, seja espiritual. O nosso maior objetivo realmente é entender que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo, assim dizendo, ele não busca seus próprios interesses. E nós estamos vendo aqui na exposição bíblica de Mateus, domingo após domingo,
essa continuidade na expansão do reino, na expansão da pregação. O próprio Jesus direcionando pessoas, discípulos dele, para que eles olhem para o Pai, eles enxerguem o Pai na vida deles. E aí o texto de hoje vai nos dar uma ideia interessante a respeito de ser um discípulo que não busca os seus próprios interesses. Porque hoje, se nós olharmos hoje o mundo, fizéssemos analogia agora referente a questões do mundo, os interesses, até de nós às vezes, relacionado com o mundo, estaremos muito mais envolvidos com as questões do mundo que com as questões relacionadas do reino. Os nossos interesses hoje é muito mais relacionado com as coisas do mundo com que as coisas do reino. E aí vai nos servir de alerta também hoje, a exposição. E aí eu quero que você já abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 28, dando continuidade na exposição bíblica. Em uma exposição anterior, enquanto você abre a sua Bíblia, você fica atento àquilo que eu vou dizer agora. Na exposição anterior, nós vimos Jesus perguntando aos seus discípulos quem ele era. Até fazendo um teste com os discípulos, perguntando: quem vocês estão ouvindo as pessoas dizerem que eu sou? E a primeira pessoa que toma a frente dizendo: Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus vira para ele e falou: falasse bem, Pedro, mas não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Quando nós olhamos a questão espiritual, esse relacionamento espiritual, nós vemos que Jesus já alerta Pedro a respeito disso. Olha, não foi carne ou sangue, não foi o seu interesse humano que te revelou isso, mas foi o Pai Celestial que te revelou isso. Que é a respeito do Cristo, o Salvador. E aí, diante disso, Jesus vira para ele e fala: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. E nós vimos semana passada essa autoridade dada aos discípulos. Primeiramente a Pedro, obrigado, meu irmão. Primeiramente a Pedro dizendo: olha, sobre ti edificarei a minha igreja, mostrando já para nós que a igreja não pertence a Pedro, não pertence a mim, mas pertence, e nem a você, né, mas pertence ao Senhor, porque é Ele que edificará a igreja. Depois mostrando a nós também a autoridade referente sobre Satanás, dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí diante disso também dizendo, né, nos ensinando: olha a autoridade que está sobre vocês. Preservem isso como igreja. O que ligares na terra, será ligado, o que ligar no céu será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado na terra. E aí agora no versículo 21, aqui na exposição, e Mateus, ao escrever essas palavras tão importantes, o escritor bíblico nos deixa a pensar em algumas questões que nós vamos trabalhar nessa noite aqui. Eu quero ler com você antes. Desde esse tempo, versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém
quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pedir a Deus, através do Espírito Santo, iluminação aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós rendemos a Ti toda a gratidão por mais esse privilégio de estarmos aqui nessa noite, de podermos juntos, Senhor, como igreja, desfrutar desse momento precioso que é a exposição da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, como nós já ouvimos em uma oração hoje. Continua, Senhor, tratando os nossos corações, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, haja luz, haja entendimento daquilo que o Senhor quer tratar os nossos corações. E nos ajuda, Senhor, inquieta os nossos corações para uma vida prática de tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, nesse lugar. Nos conduza, Senhor, no Teu nome santo, é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Jesus agora, com os seus discípulos, ele vira para os seus discípulos, e é lógico que anteriormente ele já deixou claro isso, que ele precisava passar por todo esse processo. E ele até instrui seus discípulos lá em Mateus capítulo 10, dando autoridade para eles, depois de ter escolhido os 12, dá essa autoridade e mostra também as dificuldades que esses discípulos iriam passar. E agora aqui nesse versículo, a partir do versículo 21, ele mostra aos discípulos que ele precisa passar pelo sofrimento, que ele precisa passar por toda aquela questão que nós já vimos em Isaías 53, que muitos de nós conhecemos o texto, ele será esmagado, moído, levado ao matadouro. E agora aqui ele diz, olha, é necessário que eu passe por isso, porque é uma promessa de Deus. Ele vem trabalhando isso com os seus discípulos. E aí ele cita aqui, o autor Mateus, ele cita a respeito de passar por quem? Pelos anciões, pelos escribas, pelos fariseus, pelo sinédrio em Jerusalém. Ele precisa ir até Jerusalém para passar por todo esse sofrimento. E aí se nós pensarmos um pouco aqui, imagine os discípulos recebendo essa notícia, recebendo essa informação, sendo que eles esperavam o quê? Aquilo que nós sempre tratamos aqui. E o judeu, até hoje, ele espera ainda que venha aquele rei, aquele Messias, em que vai tomar toda Jerusalém, vai assumir todo o reinado, vai ser aquele guerreiro como Davi. Quando nós olhamos a história de Davi, Davi para o judeu era o rei, era aquele realmente que era um prometido que veio para reinar de forma como se fosse um exército. E agora aqui esses homens esperam a mesma coisa, estão ansiosos pela mesma coisa, para que venha um rei, depende daquele que venha um rei num cavalo, né? Que venha realmente com um exército, para reinar, para tirar das mãos de Roma todo o império. E aí nós percebemos aqui no primeiro momento, que um homem, Pedro, homem, assim como eu e você, com as mesmas falhas que eu e você, que nós temos, e agora, é como se nós disséssemos assim, né, os momentos de Pedro, né, como disséssemos assim também, os momentos de Val, os momentos de cada irmão, nós temos nossos momentos às vezes, né, momentos às vezes muito mais carnais do que espirituais, e é isso que nós temos que tratar na nossa vida diária. E agora, aqui Pedro, ouvindo isso, Pedro chama Jesus de lado. E ele fala, não senhor, isso aí não pode acontecer com o senhor. O evangelista Mateus não diz, né, aqui que Jesus repreendeu Pedro logo no primeiro momento, já assim, mas
Nós vamos notar algo bem interessante aqui para nós, até como alerta para nós também, numa questão espiritual. Quando Jesus repreende a Pedro, ele está repreendendo a Pedro ou a Satanás? O texto mostra para nós aqui, no versículo 22 e 23, né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. E alguns comentaristas vão dizer que aqui Pedro foi realmente tomado pela, eu digo assim, até pela autoria de Satanás. Porque Jesus repreende ele. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, que não vem ao caso hoje, mas eu vou citar a respeito disso. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, em que Jesus vai para o deserto e é tentado por Satanás, Satanás faz praticamente quase a mesma coisa aqui. Oferecendo o reinado, oferecendo algo maravilhoso para Jesus. E Jesus fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui agora ele fala, arreda de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Os seus interesses são os interesses seus, humanos. E aí cabe para nós pensarmos, se fôssemos tratar a respeito disso hoje, mas vale o alerta para nós também. Há uma batalha espiritual, sim. Nós temos que estar realmente antenados nisso, estarmos discernindo a questão espiritual nisso. E para isso precisamos ser o quê? Ser verdadeiros discípulos e não buscar os nossos próprios interesses. Porque aqui há uma ênfase nisso também. Tu és para mim pedra de tropeço. Tu és quem? Satanás. Mas quem foi usado por Satanás? Pedro. Oh, pastor, mas não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. É essa a verdade e possibilidade aqui, sim. Tá? E aí, seguimos. Versículo 24, 25, 26, 27, 28. Há agora algo interessante para nós. Jesus volta novamente aos seus discípulos depois de repreender ali Satanás. E aí volta para os seus discípulos e começa agora a fazer algumas exigências. E é aqui que eu quero tratar com nossos corações nessa noite a respeito disso. Quando nós olhamos para esses versículos, e se nós voltássemos um pouco lá para Mateus capítulo 10, Jesus fala da mesma exigência para os seus discípulos. E aqui eu quero apresentar para nós pelo menos 3 exigências de Jesus para nós. Para que nós realmente sejamos verdadeiros discípulos que não busquem seus próprios interesses. Jesus diz assim para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo, provavelmente para os discípulos, era uma confrontação dentro daquilo que, olha, deixa o seu eu, deixa de lado os seus interesses e segue-me. Negue-se a si mesmo. Provavelmente também, olhando para a situação que aconteceu com Pedro. Porque o que está no nosso coração, eu sempre costumo dizer isso, os maiores interesses que estão no nosso coração, talvez nós como comunidade, como igreja, como nessa unidade na fé, precisando ajudar uns aos outros, muitas vezes nós vamos compartilhar os nossos interesses, muitas vezes egoístas, muitas vezes materiais, mundanos até, de pensar somente nas coisas dessa terra. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, para que se cumpra a profecia. Mas se vocês querem me seguir, primeiro passo, primeira exigência é negue-se a si mesmo. Negar o eu. Quando nós trabalhamos isso, e para os discípulos aqui, aquela linguagem, né, provavelmente foi uma confrontação ali muito firme. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Diante das dificuldades,
diante de tudo aquilo que você irá passar, tome a sua cruz e siga-me. Primeira exigência, o privilégio que nós temos hoje de ouvirmos isso, trazendo para os nossos dias, trazendo para uma aplicação nossa, é o quanto nós temos negado a nós mesmos. O quanto nós paramos muitas vezes para pensar e olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, como cristãos, como crentes no Senhor, e falar assim: eu sou um verdadeiro discípulo que busca os interesses do céu, ou busco os meus próprios interesses? Eu tenho negado a mim mesmo? Essa era a exigência de Jesus aqui para os seus discípulos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E a expressão tomar a sua cruz, nessa segunda exigência aqui, olha, tome a sua cruz. Essa expressão está relacionada realmente com isso, olha, vai passar pelas dificuldades, pela minha causa, pela causa da pregação do Evangelho, para anunciar a salvação. Se nós hoje, como igreja, não tomarmos a nossa cruz, não entendemos essa expressão, não tem sentido nenhum nós estarmos aqui nessa noite. Não tem nenhum sentido. É como disséssemos assim, olha, que causa eu defendo como cristão? A quem eu sirvo como cristão? Se eu sirvo a um Deus que me salvou, que deu seu Filho amado Jesus Cristo, e que Ele diz aos seus discípulos atrás, nós temos o privilégio hoje de ouvir essa exigência, é uma exigência de Cristo, dizendo, olha, tome a sua cruz e siga-me. E essa expressão está vinculada realmente com a primeira, né? Quando eu esvazio de si mesmo, né? Eu, sem nenhuma preocupação, eu tomo a minha cruz, eu sei as dificuldades que eu vou enfrentar, mas eu vou continuar na causa de Cristo. Eu vou servir a Cristo. E eu sei que a minha recompensa virá. Não nessa terra. Não nessa terra. A maior recompensa é o que vai vir nos versículos posteriores, que nós já lemos. Mas o que eu quero ainda continuar destacando aqui é uma terceira exigência que ele faz. Se eu entendo que o verdadeiro discípulo, ele não busca seus próprios interesses e que a exigência de Jesus é que eu, em vez de eu procurar salvar a minha vida pelo Evangelho, que aqui ele está dizendo isso, eu a perdê-la, aí sim eu tenho um grande vínculo com o Senhor. E essa semelhança se repete lá atrás, em Mateus capítulo 10. Se nós recapitularmos um pouquinho, nós vamos lembrar de Mateus capítulo 10. Jesus usa essa mesma expressão aqui. Se você procura buscar preservar a sua vida por si próprio, e não pelo Evangelho, por Cristo Jesus, não tem sentido nenhum. E nessa terceira exigência aqui, nós podemos ver o quanto hoje nós, muitas vezes temos até receio, ou temos algumas precauções, né, de divulgarmos, falarmos a respeito do Evangelho. Eu fico imaginando os servos dos senhores que estão lá nessa guerra da Ucrânia agora, que em meio ali, essa semana eu vi um vídeo em que uma pessoa estava deitada e louvando. E o barulho somente dos tiros, né, dos mísseis. E ela louvando a Deus. Terceira exigência, né? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
e quem a perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vale a pena, né? Muito a pena. Nós pensarmos a respeito dessa terceira exigência aqui. Que nos vai fazer o quê? Sermos cada vez mais discípulos, fiéis ao Senhor, que não buscamos os nossos próprios interesses. E essas exigências hoje, em pleno século XXI, talvez muitas vezes da maneira que nós estamos pensando, conduzindo a nossa vida, provavelmente fica difícil muitas vezes nós colocarmos isso em prática. Mas o alerta hoje para nós, o chamado para nós, é esse. Você quer continuar sendo um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus? Então deixe de buscar os seus próprios interesses. A si mesmo, se negue. Negue seu lado carnal. Busque mais o relacionamento com Cristo. Jesus está dizendo para eles. E eles não sabiam nem um terço ainda do que iria acontecer ainda. Mas Jesus está falando. Como Jesus tem falado para nós. Tenha uma vida prática. Eu voltarei. Faça a obra. Mude. Trate o seu coração. O Senhor tem falado conosco. Negue-se a si mesmo. Jesus vai falar aos discípulos isso, confrontando mesmo. E a segunda exigência que talvez na nossa mente possa parecer ainda um pouco difícil, mas que não deve ser difícil isso. Quem não tem dificuldade aqui? Quem não passa por dificuldades aqui? Quem nesse mundo não tem dificuldades? Não passa por algumas questões adversas aí fora? Muitas vezes no nosso coração, situações que nós vamos enfrentar. Mas o texto está dizendo aqui como lição para nós, como aplicação para nós de hoje, olha, carregue a sua cruz, porque você defende uma causa. Permita-me usar essa expressão, né? Você defende uma causa. Qual a causa? O Evangelho. A vida em Cristo Jesus. A verdadeira vida cristã. Então eu vou carregar mesmo essa cruz em meio às dificuldades. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele ressuscitou. E o grande dia irá acontecer. E eu vou continuar de fé em fé. O meu justo viverá pela fé. E a terceira exigência pode ser até a mais absurda ainda. Mas eu quero trazer à sua memória grandes homens que morreram por Cristo. E a pergunta para nós é: nós conseguimos pensar a respeito disso? O que é morrer para Cristo? O que é realmente o entendimento pleno disso? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas eu fico pensando às vezes, se o texto diz aqui, ó, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Eu fico pensando às vezes, se nós hoje passarmos por um processo de perseguição muito grande, ou realmente passarmos por um processo de indução em que pessoas nos pressionam a negarmos a respeito daquilo que nós somos. E aí eu também trago um outro pensamento para nós. Muitas vezes não precisamos passar nem por esses processos. Nem sermos pressionados onde nós estamos. A muitas vezes negarmos indiretamente ou secretamente o que nós somos, a quem servimos.
e estamos negando a causa, né, de Cristo Jesus, protegendo a nossa vida, recuando muitas vezes porque eu tenho medo. Talvez você não tenha passado por uma experiência dessa, mas Jesus, na terceira exigência dele aqui, ele fala, olha, quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quanto nós entendemos isso? O valor que Jesus tem para cada um de nós. O quanto valorizamos isso? Olha, meus discípulos, se você perder a sua vida por minha causa, você achá-la-á. E aí Jesus promove duas perguntas aqui no texto. Pergunta que serve para mim e para você nos dias de hoje também. Pois que aproveitará o homem, preste atenção, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quais são os interesses? O verdadeiro discípulo não busca os seus próprios interesses, né? Ele busca os interesses dos céus. Que adianta você buscar, aí aproveitará o homem, né, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adiantará? Nós buscarmos somente os nossos interesses. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu falo isso, não estou dizendo que você não deve correr atrás dos seus sonhos. Não estou dizendo isso. Todos nós aqui temos sonhos. As crianças menores, quando a gente fala de sonhos para eles, você pode prestar atenção que ele vai dizer algo. E nós também. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a sua prioridade cristã não deve estar relacionada com essas coisas, com a coisa do mundo. Eu vou ganhar o mundo inteiro, né? Como diz aqui. E perder a sua alma. E quantas pessoas que você conhece que estão buscando mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais, porque eu e você não entendemos muitas vezes o chamado, não entendemos a vocação que nós temos. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Você foi chamado para uma causa, para uma missão. Tem um livro muito interessante, até recomendo para quem lembrar depois. O título do livro é 12 Homens e uma Missão. Uma missão só. Anunciar o Evangelho, a expansão do Evangelho. Então nós somos desse meio, né? Chamados para essa missão. E aí não adianta nada aproveitar, o que aproveitará o homem, né? Que nós aproveitaremos se quisermos focarmos a nossa mente e o nosso coração nos interesses somente desse mundo. Nenhum. O que dará o homem em troca da sua alma? Porque nós vemos isso também hoje, né? Isso. Olha, até aquela questão meio satânica, né? Que a gente já ouviu histórias de pessoas que, não, eu vou dar a minha alma ao diabo, porque já vemos até em questões na mídia aí, pessoas que falam assim, que idolatram, que amam o diabo, né? Então assim, é uma batalha espiritual. É um mundo. É um mundo em que o Senhor nos permitiu ainda estar vivendo nele para guerrearmos. Para realmente sermos o verdadeiro discípulo que não busca seus próprios interesses, mas os interesses de Deus. Para que outras vidas sejam salvas. E não faça essa troca, né? Trocar, né? O que dará o homem em troca da sua alma. São duas perguntas que Jesus faz aos discípulos. Perguntas essas que podem ser feitas para nós nos dias de hoje, sim. Que adianta, igreja? Que adianta, irmãos? Nós, semana a semana, às vezes até numa situação de fadiga, correndo atrás daquilo que não temos, às vezes, nem direcionamento de Deus. Não paramos nem para falar, Senhor, a tua vontade é essa na minha vida. Como eu vi no domingo lá,
3 exigências, né, para que realmente eu seja um discípulo que não busque o meu próprio interesse. Da primeira dela eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar essas coisas do mundo. Eu tenho que tomar minha cruz, independente das dificuldades, eu tenho que carregar a minha cruz. Porque eu tenho um vínculo com o Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Há um vínculo de salvação, de graça. E aí diz também, olha, eu não devo guardar a minha vida, né? Ter medo, vou usar esse termo aqui. Se eu perder a minha vida por amor a Cristo, pela causa de Cristo, amém. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Gálatas 2:20, é um texto bem conhecido, eu gosto sempre de citar ele aqui, mas hoje eu não vou citar não, eu quero que você olhe lá comigo. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas 2, capítulo 20. Gálatas 2:20. Quero ler o 19 também, para que nós possamos entender que, diante dessas 3 exigências, né, para que o verdadeiro discípulo não busque seu próprio interesse, olha o que o apóstolo Paulo entendeu, e que nós devemos entender também, diante daquilo que nós estamos ouvindo nessa noite. No versículo 19, Gálatas 2:19 diz assim: porque eu quem? Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O interesse de Paulo era um só. Ele entendeu negar-se a si mesmo, ele entendeu tomar a cruz e seguir a Cristo. Ele entendeu que se ele morresse por Cristo, para ele é lucro. Filipenses, capítulo 1, 21. Onde ele diz lá, porquanto para mim o viver é Cristo. E olhem só, irmãos, e o morrer é lucro. Em sã consciência, hoje nós, talvez tenhamos até dificuldade de falar isso. Eu quero dizer para você, não tenha dificuldade com isso. De dizer assim, como o apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. O meu viver é Cristo. O meu interesse é Cristo. O verdadeiro discípulo não busca os seus próprios interesses. Eles buscam os interesses dos céus. E ele complementa, né? E o morrer para mim é lucro. Porque ele tinha plena convicção de quem ele servia. Qual era a causa que ele servia. Com isso, eu quero trazer para nós aqui desafios, né? Vamos falar de desafios durante toda essa semana. Todas essas exigências, né? Elas nos dão um novo rumo, um novo direcionamento para a vida. Eu vou passar a pensar, a partir de hoje, ou a partir de amanhã, você que vai decidir a respeito disso, porque é o Espírito Santo de Deus que vai tratar o seu coração. Tem que ser uma questão espontânea e voluntária. Aqui a gente não força a nada. É o Espírito Santo de Deus que vai tratar o seu coração. Por isso, traga a sua memória. Assim como Jesus falou aos discípulos, ele exigiu, eu estou usando essa palavra, né? Exigiu que eu negasse a mim mesmo. Isso tem que ser espontâneo e voluntário. Isso tem que fazer parte do meu dia,
de amanhã talvez. Eu tenho que tomar a minha cruz, dependendo das dificuldades, e sempre caminhar em direção a Jesus. Na minha oração, na minha leitura, na minha pregação do Evangelho, em direção a Jesus, dependendo das dificuldades. Tomei a minha cruz, eu vou seguir a Jesus. Discípulos, tomem a sua cruz e siga-me. E por último, com toda essa questão da renúncia do eu, e quem sabe, aí Deus é soberano para tudo isso, né? Quem sabe até a sua morte que você permaneça firme com o Senhor. Ou de determinada situação, eu não tenho dificuldade com isso, nem um pouco, que você nunca negue a Cristo. Que você nunca procure achar a sua vida. Mas se você perdê-la por Cristo, você achará. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essas três exigências de Cristo Jesus aos seus discípulos, como para nós nessa noite, para entendermos que como o verdadeiro discípulo nunca busca os seus próprios interesses, é que haverá retribuição. E essa retribuição vai ser através das nossas obras. Jesus dizendo, façam a obra. E o Senhor fala para nós hoje, faça a obra do Senhor. Há um chamado. Não podemos somente ficar sentados. Temos que o nosso trabalho falar a respeito de Cristo, demonstrar que Cristo vive em mim. Como Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim agora. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Permita que as pessoas enxerguem em você a glória de Deus. Permita isso. Seja um verdadeiro discípulo. Não busque seus próprios interesses. Busque interesses dos céus. Lembre-se dessas exigências. E aí Jesus finaliza dizendo para aqueles homens, para os discípulos, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Afirmação de Jesus para os seus discípulos. Olha, muitos de vocês que aqui estão, verão a minha morte, a minha ressurreição. E foi o que aconteceu. Mais para frente nós vamos ver a respeito disso. Mas, para nossa conclusão aqui, nós devemos pensar, o verdadeiro discípulo jamais busca os seus próprios interesses, porque ele sabe que ele precisa o quê? Sempre negar a si mesmo. Ele precisa tomar a sua cruz. Ele precisa, de certa forma, dar a sua vida por amor ao Evangelho. E diante disso, olharmos que essas exigências, elas fazem parte, devem fazer parte da nossa vida diária. Que essa semana ainda você possa pensar a respeito disso. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E, de certa forma, dar a sua vida por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de ouvir a santa palavra dEle, de podermos colocar em prática aquilo que nós ouvimos nessa noite. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez, agradecemos, ó Pai, por esse rico privilégio concedido a nós, Senhor, de podermos ouvir a Tua santa palavra, Pai. Sabemos, Senhor, que nesse mundo não é fácil, algumas situações, mas nós devemos batalhar, lutar, Senhor, por elas, ó Pai. Sabendo que
Eu devo ser um verdadeiro discípulo, que não busca meus próprios interesses, Senhor, mas que sempre busca o interesse do céu, seja ele negando a mim mesmo, para que o meu coração seja transformado dia após dia, para que eu possa transmitir a outros, Senhor, a respeito do Teu Evangelho. E diante das dificuldades também, Senhor, eu possa sempre pensar a respeito de tomar a cruz e seguir a Ti. Essa expressão tão maravilhosa, Senhor, a qual Tu falou ali aos Seus discípulos, e isso remete a nós como igreja hoje, Senhor. Devemos sim tomar a nossa cruz, independente das dificuldades, e seguir-te, Senhor. Anunciar a Tua palavra. E devemos também, Senhor, priorizar sempre, Senhor, a vida a Ti. E não guardá-la, Senhor, preservá-la numa visão mundana, mas sim, Senhor, se perdemos a vida pela Tua causa, perdemos, Senhor, por amor a Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui até esse momento. Te bendizemos, Senhor, pela Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém.